E aí, tudo bem? Eu sou o Lucas e você está no canal do Aprova. Hoje a gente vai abordar, quase que como uma continuidade da aula passada em matemática, sobre função. Só que aí a gente viu função afim, agora eu vou falar de função quadrática. Possivelmente aí a função que mais aparece, tá? A gente tem diversos tipos de funções, logarítmicas, exponenciais, modular, enfim, vários tipos, mas essa quadrática aí talvez esteja entre as mais importantes e todo ano cai nos vestibulares aí, os principais pelo menos, né? Um Enem, uma FUVEST. Então vamos, por isso que eu vou dar bem detalhado, bem passo a passo para você conseguir pegar bem firme, assim, conseguir compreender bastante sobre função de segundo grau e de um modo bem mais intuitivo, mais tranquilo, sem ter que ficar decorando e guardando muita coisa, beleza? Então antes da gente seguir aí, roda a vinheta. Bom, então, iniciando a aula sobre função de segundo grau, primeiro vamos entender como é que é a estrutura da função de segundo grau. Ela é da seguinte forma. Ela tem essa estrutura aqui, a que multiplica x ao quadrado, mais b vezes x mais c. Perceba que, por que é do segundo grau? Porque o x que tem maior grau é o 2. Então é por isso, a gente sempre olha o de maior grau. Por isso que a outra, a função afim, também é chamada de função do primeiro grau, porque ela era assim, né? Y é igual a x mais b. O grau maior é o desse x aqui, que é 1, por isso que é do primeiro grau, beleza? Não confundir esse a com esse a, tá? Eles dizem respeito a outra coisa. Então, deixa eu apagar aqui para não ter confusão. Então, essa função do segundo grau, quando a gente coloca ela num gráfico, ela forma o que a gente chama de parábola. Então, ela sempre forma essa parábola. Claro que pode haver infinitas formas de parábolas. E que depende de quem? De A, B e C. Depende desses parâmetros aqui. Eles que influenciam nisso. Então, só para a fim de ilustração, como é que seria uma parábola, né? A parábola é uma espécie de um arco. Então, por exemplo, ele pode ser assim. É um arco que ele está... A gente diz, já dando a nomenclatura, ele tem a concavidade para cima, tá? Então, ele é virado para cima. Aí a gente pode ter, por exemplo, uma parábola assim, ó. Veja, essa parábola amarela é um pouco mais fechada e ela é virada para baixo, ela está com concavidade para baixo. Então, pode ser assim também, ó, pode aparecer uma outra que está mais deslocada para cá, certo? Enfim, infinitas maneiras de mostrar. Mais aberta, mais fechada, mais deslocada. E aí, vamos ver como que a gente consegue construir, o que cada um desses parâmetros influencia na construção aqui desse gráfico, tá? Diferente da função de primeiro grau, a gente não vai ficar nesse caso pegando, não vou pegar um caso geral e ficar colocando, substituindo x igual a 0, x igual a 1 e assim vai, para ver como é que vai ficar o comportamento. Não, a gente tem que se ater a alguns pontos aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar essa rosa aqui para não poluir demais aqui no meu desenho. Uma característica muito importante é na verdade são, né, esses dois aqui, ó. Esses dois pontos que cortam o eixo x. Esses dois pontos que cortam o meu eixo x, eles são chamados de raízes. Então é fundamental para a gente, quando a gente está falando de função de segundo grau, encontrar as nossas raízes. Então, como que a gente vai calcular essas raízes? A gente vai ver esse método hoje, tá? E claro, os parâmetros A, B e C têm a ver com esses valores das raízes, tá? Outra coisa, eu vou desenhar agora o meu eixo Y, tá? Então, vou desenhar aqui um eixo Y. E aqui é o meu eixo X, né? Só identificando. Aqui, uma outra característica, um outro que aparece com uma certa frequência, é esse valor aqui. Lembra que lá, na do primeiro grau eu falei daquele assim, ó, só recapitulando, né? Eu cheguei e falei assim para você. Ó, eu tenho aqui minha função do primeiro grau, aqui é x, aqui é y, e ela tá, vou representar ela da seguinte maneira. Eu vou colocar ela como uma reta, sei lá, crescente. A gente viu, inclusive, o que significa uma reta crescente? Que o seu A, seu coeficiente angular, é maior que zero, é positivo. A gente viu que ela sendo no formato y igual a x mais b, aqui é um A. Então, isso daqui é o B, tudo bem? Cuidado, aqui não é o B que corta, porque o B está acompanhado de x. O que corta o eixo y é o termo independente. Lembra que a explicação que eu dei foi assim. É o termo independente que vai cortar o eixo y. Então não se apegue à letra B, e sim ao fato de ser o termo independente. Então, desse modo,
a gente tem que na função parabólica aqui é também o independente. Então, é a nossa letra C. Então, a nossa letra C aqui. Quanto que vale y quando a parábola corta esse eixo? O eixo y. Vai ser C. Esse que é o valor. Tudo bem? Então, a gente vai ter alguma noção aí. O A, o que ele consegue definir para a gente? Então, o C a gente já viu que é o que corta o eixo Y. O que o A consegue definir para a gente? O A, ele define a concavidade. Se, por exemplo, eu tenho um gráfico nesse formato aqui, ó, para cima, e não importa se ele está mais fechado ou mais aberto, eu estou pensando só o fato de estar mais, ele está apontado para cima, concavidade para cima, então eu digo que meu A é maior que zero, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, concavidade para cima. Agora, se eu tiver uma concavidade para baixo, o que eu vou ter é um A menor que zero, tá? Então, concavidade para baixo. Certo? Então, é isso que eu vou... são esses parâmetros aqui, quanto ao sinal do A que a gente vai saber a concavidade. Agora, e se for, por exemplo, tá, vamos supor que eu estou falando de concavidade para cima. Eu vou abordar só o caso de concavidade para cima. Eu tenho um que é assim, uma parábola que é assim, e outra parábola que é mais fechada. Ambas são concavidade para cima. O que eu posso afirmar quanto ao A? Vou chamar esse de A1 e esse de A2. Quem é maior que quem? Conforme a gente vai fechando mais, o A ele vai aumentando. Então, a gente pode afirmar com isso que A2 é maior que A1. Beleza? Então, ó, a gente já consegue ter mais ou menos a cara aí. Isso aqui, quando você for desenhar graficamente, não vai influir tanto, tá? Mas só para você saber mais ou menos como que funciona. O B, ele já não segue algo tão intuitivo, tá? Porque o B, ele meio que fica relacionado ao A. Então, na verdade, não relacionado ao A, mas ele muda, a característica com que ele muda teria que abordar um outro conceito matemático, que aí já não vem ao caso nem para ensino médio. Então, assim, o B a gente não olha tanto, a gente fica muito mais atento ao A e o C. Antes da gente seguir, eu vou mostrar para você através do software GeoGebra como é que fica aí se eu alterar A, B e C para você conseguir ver de forma dinâmica isso daí. Então, perceba o seguinte nele, ó. Ele tem uma... A gente está colocando esse formato, a vezes x ao quadrado mais bx mais c, em que eu posso alterar o a, b e o c, tá? Eu posso alterar esses parâmetros todos. Então, perceba. Olha só, vamos ater primeiro ao c. O meu c atualmente ele está valendo 1. Esse menos 5 e o 5 significa que são os intervalos os quais eu posso variar. Olha só, o c, o que ele faz? Ele realiza um deslocamento vertical, tá vendo? Por que ele realiza deslocamento vertical? Porque agora, ó, por exemplo, está 2.2. Se a gente aproximar, aqui já dá para ter uma ideia, né? Mas se a gente aproximar bastante, vai estar bem claro que aqui ele corta no 2.2, tá? Então, por isso que foi aquilo que eu falei. O C, ele mostra onde corta no eixo Y. E o A? Lembra que eu falei que o A define quanto a abertura? Ó, conforme eu vou aumentando o A, ó, o que vai acontecendo? Ele vai fechando. É o que eu comentei com você. E tá para cima a concavidade. Agora vamos por negativo. O que acontece quando fica negativo? A concavidade é para baixo, de fato. E conforme mais negativo fica, mais fechado fica. Tá? Agora olha só, vamos pegar aqui, ó, vamos manter os outros constantes e vamos alterar o B. Olha o B, o que ele faz? Repara? Então, o B, ele fica meio que o quê? Ele mantém igual o C e mantém igual a abertura e a concavidade. Ele só fica o quê? Deslocando a posição. Tá vendo? A posição aqui, ó. É que é até difícil falar. Que posição é essa, né? Veja que ele vai fazendo só o quê? Um deslizamento. O gráfico vai se deslizando só. Beleza? Então, só para você conseguir ter uma forma mais visual de enxergar esse gráfico do segundo grau. Bom, agora retornando, vamos ver como é que a gente pode fazer para calcular a tal dessas raízes, tá? Calcular as raízes é o seguinte. A gente utiliza um principal método que certamente você já ouviu falar, que é o tal do Bhaskara. Tá certo, Bhaskara aqui. Beleza. Então, como é que é o Bhaskara? Inicialmente, a gente calcula uma letra chamada delta, um parâmetro chamado delta, que você já vai ver onde que ele se encaixa, tá? O delta é dado por b² menos 4ac, tudo bem? Ele é dado dessa forma.
Então, você calcula b² menos 4 vezes a vezes o c, tudo bem? Aí, o que a gente faz com esse delta? Quando a gente quer descobrir o x, agora, isso é uma das raízes, a gente vai fazer o quê? A gente faz menos b mais ou menos raiz de delta, tudo bem? Sobre o quê? 2a. Aí, o que acontece? A gente vai pegar o delta calculado aqui e vai colocar aqui. Tudo bem? Então, é isso que a gente vai fazer. O delta vai ser calculado aqui dentro dessa raiz. E aí, esse b é o mesmo b daqui, tudo bem? Que é o da equação ali em cima. Então, o b é esse daqui mesmo. E o 2a, o a também é esse, beleza? Por que eu coloquei mais ou menos? É para dizer, ele está mais ou menos ali naquele número. Não. A gente vai usar tanto a forma mais quanto a forma menos. Então, a gente vai fazer assim, ó. O x1 é igual a menos b mais ou menos, desculpa, eu tenho que tirar as duas formas, né? Vou colocar só um, mais raiz de delta sobre 2a. E a segunda forma é x2 igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, são as duas raízes que tem aqui. Perfeito? Beleza? Aí acontece o seguinte, a gente consegue, a partir disso, temos 3 tipos de, por assim dizer, né, de função de segundo grau que a gente consegue classificar quanto ao delta, tá? Essa classificação, essas 3 classificações vêm quanto ao delta. Se eu calcular meu delta, eu obtenho que ele é 0, meu delta é 0, o que vai acontecer? Ele vai ficar assim, ó. Tenho aqui. Aliás, eu não vou desenhar o eixo y, tá? Para você não se preocupar achando que tem que ter uma posição certa quanto ao eixo y. Só vou desenhar o eixo x. O eixo y pode estar em qualquer lugar, tá? Não varia. Necessariamente, quando o delta for 0, o que acontece com a minha função é o seguinte. Ela fica assim, ó. Ela passa encostando no eixo e já sobe. Ela só encosta num único ponto. Ou ele encosta num único ponto para baixo, né? Não precisa ser para cima necessariamente, é um único ponto. Isso aqui, você fala, como é o único ponto, sendo que você falou para mim que são duas as raízes? Bom, então só pode ser o quê? As raízes estão uma em cima da outra. É o que a gente chama de raiz dupla, tudo bem? Então, isso é a raiz dupla. Isso acontece quando o delta dá 0. Quando o delta dá maior que 0, quando o delta é maior que 0, o que acontece? A gente tem os casos mais padrões, vamos dizer assim, tá? Os nossos casos mais padrões que são quando a nossa parábola, ela tá para cima, aqui, mais ou menos aqui, cortando, ou para baixo, né? Pode ser para baixo, sei lá, cortando aqui, por exemplo, tá? Então, veja, ele corta, ele tem duas raízes distintas, ó, é esse caso aqui. Então, o que a gente tem não é uma raiz dupla, são duas raízes distintas. Beleza? Então, é isso que está acontecendo. Agora, quando eu tenho o delta menor que 0, deixa eu colocar aqui, beleza. O delta menor que 0, o que acontece com ele é que é o seguinte, a gente tem um caso muito especial, tá? Delta menor que 0, repara que a gente não costuma calcular o x como nesses casos, por quê? Primeiro porque ele nem corta, né? O delta maior que 0 é isso aqui, ó. Pode ser a função tanto assim ou assim. Então, ela não tem raiz. Pelo menos não raiz real, tá? A gente está trabalhando no eixo dos reais, dos números reais. Então, veja que ele não corta em nenhum. E aí, se ele não corta em nenhum, não tem como a gente encontrar uma raiz. Isso tanto é verdade que, olha só, ele é raiz de delta que a gente calcula, não é? Não tem como a gente calcular a raiz de um número negativo. Então, por isso que não tem raiz real. Existe raiz quadrada de número negativo, mas a gente vai falar de outra classificação de números, que são os números complexos. Não vai entrar aqui ao caso, tudo bem? Então, aqui a gente diz que não tem raiz. Porque não corta o eixo x. Aí, a gente tem, além desses, a gente tem um outro ponto fundamental aqui para a nossa parábola. Repara que existe um ponto aqui que ele é um ponto muito específico, olha. É um ponto de mínimo. Se ele está com a cavidade para cima, é o ponto de mínimo. Se ele está com concavidade para baixo, é ponto de máximo. É um ponto em que o valor é máximo, concorda?
E a partir desse valor, ele define, vamos dizer, um eixo de simetria. Então, vou fazer mais uma parábola aqui para ficar claro. Então, eu tenho a parábola assim, ó, dessa maneira. E aí, onde que está esse ponto? Mais ou menos aqui, esse vértice. A gente chama de vértice, tá? Esse é o ponto de vértice. A gente vai e faz o quê? Chama de x vértice e y vértice. X de V e y de V, tá? A partir desse ponto, a gente define... Ó, vou fazer... Esse que é o meu eixo, vamos dizer, de simetria, tudo bem? Então, a partir desse ponto aqui, eu consigo fazer o quê? Eu tenho uma propriedade muito interessante da minha parábola. Vamos pegar esse x, por exemplo. Esse valor aqui. Ah, aqui vale, sei lá, estou chutando, que aqui vamos supor que a simetria vale 0, não precisa, pode ser qualquer coisa. Aqui vale menos 2. Eu tenho que o simétrico a ele, o ponto de mesma altura, vale 2. Então, você tem sempre a simetria. Tudo que está para um lado, né, tem para o outro. Tudo que está para a esquerda está para a direita. Tudo bem? Então, ele sempre segue essa simetria. Eles têm o mesmo y para x's de sinais diferentes, tá bom? E como que a gente calcula, então, esse x do vértice? O x do vértice, ele fica muito simples se a gente pegar o quê? Você calcula as raízes, deixa eu ver aqui onde estão as raízes. Aqui, você calcula as raízes e, a partir das raízes, x1, x2, o que você faz? O x, o seu x do vértice, você calcula como? Ele é a média das raízes. Porque, olha só, vamos supor que meu eixo de simetria que eu falei, o vértice, ele está no 0. Qual que é a média entre o 2 e o menos 2? É 0. Se eu pegar aqui esses dois pontos, se eu souber aqui que vale, sei lá, 1 e menos 1, qual que é a média entre 1 e menos 1? 0. Na verdade, isso não só vale para as raízes, isso vale para quaisquer pontos que estão espelhados, vamos dizer. Se você pegar quaisquer dois pontos espelhados e fazer a média, você vai encontrar exatamente o x do vértice, tá? Então, por que a gente fala que isso acontece com as raízes? É porque a raiz é um ponto mais especial, é um ponto que a gente sempre está atrás, por isso que a gente fala dele. Mas não é para somente as raízes, para quaisquer pontos espelhados isso vale, tá? Então, o x do vértice é a média entre eles, x1 mais x2 sobre 2. Uma vez que você calculou o x do vértice, como que você calcula o y do vértice? Qual que é a maneira que eu aplico, que eu acho mais simples? Você pega o x do vértice, aqui esse x do vértice, e substitui na sua função de segundo grau. Então, se você tem aqui, por exemplo, x do vértice, o que y você vai obter? Justamente o y do vértice, porque ele pertence à sua parábola, então você pode substituir. Então é isso, tá bom? Então é isso que você vai obter, é o y do vértice que você vai obter quando substituir na função por x do vértice, tá bom? Ou seja, você não é isso que você precisa saber. Eu já vi muito, se não me engano, inclusive eu realmente esqueço, porque eu uso muito pouco, ou praticamente não uso, em que o y do vértice é menos delta sobre 4a, certo? Mas olha, ele de certa forma, para muitos exercícios, quase todos, esse aqui é dispensável, porque a gente já sabe calcular o x do vértice, ele é bem simples. Para saber o y do vértice, basta substituir na sua função de segundo grau que você calcula ele, beleza? Então, essa é a característica aí, esse é outro parâmetro importante. Outro jeito de calcular a raiz sem ser por Bhaskara, tá? Calcular a raiz, você pode calcular ela pelo soma e produto. Então, vamos colocar aqui minha função, f de x é ax² mais bx mais c. Ou você pode simplesmente escrever y igual a x² mais bx mais c. Lembra que f de x é a mesma coisa que y, tá bom? Beleza. Como que a gente pode fazer para calcular essas raízes? E tem hora que fica fácil, tá? Você faz assim. Ah, eu quero dois números que somados dá o meu menos b sobre a e multiplicados dão o c sobre a. Então, o que acontece? Aí você tem a sua função pronta, tá? Em vez de a, b e c, você tem números. Aí você faz o quê? Pega menos, sinal negativo, o número que corresponde ao coeficiente b e o número que corresponde ao coeficiente a. Com isso, você tem o quê? Vai obter um número. Aí, o que você vai querer? Dois valores, x1, x2 e aqui x1 e x2, que, quando substituídos aqui, dê esse valor menos b sobre a. E x1 vezes x2 tem que dar também, ao mesmo tempo, c sobre a, quando multiplicados, tá bom? Então, vamos ver, por exemplo, como é que seria, sei lá, x², então, y é x² menos 6x mais 5. Então, o que a gente quer aqui? Bom, a soma, como eu disse, tem que ser o quê?
menos b sobre a. Então, soma das raízes tem que ser menos b sobre a. B vale menos 6. Então, menos b vai ser assim, menos 6 sobre o meu a vale quanto? Se não tem nada é porque é 1. Então, 1. Então, vale 6. Eu quero soma de dois números que dá 6. E a multiplicação desses mesmos dois números, vai ser quanto? C sobre A. Quanto que vale C? C vale mais 5. Quanto que vale A? Vale 1. Então, o produto desses números tem que ser 5. Então, pensa aí, quais dois números? Aí você fala, deixa eu ver, para dar 6, já sei, 4 e 2. Legal, dá certo, a soma dá certo, mas e a multiplicação? Dá certo? 4 vezes 2 dá 8. Então, não. Veja, então, tem que ser sempre os mesmos números. O que dá certo, se você for tentar depois, é o quê? 5 e 1. 5 mais 1 dá 6, correto? E 5 vezes 1 dá 5, correto? Portanto, as raízes são x1 igual a 5 e x2 que é igual a 1, tá? Então, veja aqui que a gente tem o quê? A gente já calculou as raízes. Tem casos em que são bem simples, outros nem tanto. Como que você consegue adquirindo rapidez com isso? Praticando, tá? Só praticando. Vamos ver como é que vai ficar esse formato dessa parábola? Ela vai ficar do seguinte modo. Eu tenho aqui, então, o meu eixo, tá? Meu eixo x. Eu primeiro faço sempre assim. Aliás, vou fazer do seguinte modo. Eu não vou desenhar eixo nenhum. Primeiro, qual é a concavidade dele? Como é 1, ele é positivo, certo? Concavidade para cima. Então, concavidade para cima. Beleza. Ele corta no eixo x nos pontos 1 e 5, tá? Ele corta no eixo x nos pontos 1 e 5. Então, aqui estão as minhas raízes. E onde que ele corta o eixo y? Lembra que é o termo independente que a gente olha? Ele corta o eixo y em mais 5. Então é numa parte positiva? Então eu vou fazer assim, Deixa eu só, para ficar um pouco mais bonito, deixa eu apagar aqui esse 1. Vai cortar mais ou menos aqui. Não ficou muito proporcional o meu desenho, né? Mas tudo bem. Então aqui vai ser o meu y, aqui vai ser o meu x e o 1 está aqui, certo? Então meu gráfico ele tem mais ou menos essa cara. Beleza? Em que aqui é qual o valor? Aqui esse valor é 5. Da onde que eu tirei esse valor 5? Justamente do meu termo independente, tá? Lembra disso. Ele veio daqui. E esse 1 e 5 vieram das minhas raízes. Pronto. A gente já sabe como está a nossa cara do nosso gráfico. Tá, como que eu calcularia, por exemplo, o meu x do vértice? O x do vértice é justamente isso daqui, tá? E como que eu encontro ele? Ele é a média das raízes. Então, x do vértice vai ser o quê? X do vértice é o quê? 1 mais 5 sobre 2. É você fazer a média das raízes. 1 mais 5 dá 6, sobre 2 dá 3. Beleza? Então, o x do vértice vale 3. E quanto que vale o y do vértice? Veja que a gente já consegue ver que ele é o quê? Negativo. Deixa eu estender aqui. Ele é negativo quanto? Ainda não sei, eu tenho que fazer a conta, tá? Então, como que eu vou fazer para saber o y do vértice? Substitui. Vou pegar x² menos 6x mais 5 como... em que o x eu vou substituir por 3. Então, y do vértice é x do vértice ao quadrado menos 6x do vértice mais 5, tá? Então, y do vértice é x do vértice ao quadrado, então 3 ao quadrado, menos 6x do vértice, 6 vezes 3, mais 5. Então, vai ficar aqui embaixo, vai ficar 3 ao quadrado é 9, menos 6 vezes 3, 18, mais 5. 9 mais 5 dá 14, menos 18 dá menos 4. Então, o meu ponto de mínimo, que eu cheguei a falar para vocês, é menos 4. Tudo bem? Então, isso que significa ser ponto de mínimo, ponto de máximo. Eu quero minimizar algum determinado valor. Então, minimizar ele é o quê? Fazer esse valor chegar em menos 4, porque o y do vértice é o meu menor valor dessa parábola especificamente, tá bom? Então, é isso que a gente vê sobre parábola. Se vocês quiserem, comenta aí embaixo pedindo exercício, né? Fala aí, quero um exercício para a gente saber se para você tá tudo ok, se você acha que para fixar melhor conteúdo precisa de exercício, tá bom? Então é isso. É sobre isso que eu queria falar de função de segundo grau, beleza? E a gente se fala até o próximo vídeo.